Boa tarde a todos e a todas. Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Estevão Nogueira que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Obrigado. Essa presidência solicita, podemos assentar? Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, esta presidência dá para iniciar a presente sessão. Como não tem matéria a ser lida... Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, a vereadora Carolina Pontes. Gostaria de solicitar a gentileza de que fosse dado o encerramento do intervalo regimental de 30 minutos. Eu preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, senhor presidente. Toninho. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Como não há matéria a ser lida, o expediente está encerrado e também o intervalo foi suspenso. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta com a ordem do dia. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Wagner Barbosa. Constância Félix. Dr. Marcelo Rossi. Jorge Freitas. Wagner Barbosa. Cadê o Wagner? Havendo número regimental, essa presidência dá para iniciar a discussão e votação da matéria restante da sessão do dia 2 de julho. O item 4, para a justificativa de voto, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, dispensa. Newton Santos. Dispensa. Estevão Nogueira. Dispenso. Marcelo Rossi. Dispenso. Rafael Camargo. Dispenso. Carolina Pontes. Dispenso, presidente. Item 5 da pauta. Projeto de lei 120/2018, de autoria do novo vereador, da nova vereadora Lucinês Aparecida Bogo, que institui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o Rock no Parque Limeira, no Parque Cidade e da outras providências. O projeto não contém emendas. E o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Quer discutir. Com a palavra a vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e todos os ouvintes. Senhor presidente, eu quero justificar, o projeto. A presente proposição visa a inclusão no calendário oficial de eventos do município de Limeira, Rock no Parque Limeira, que acontece em 2 edições por ano, nos meses de julho e dezembro. A proposta deste evento é divulgar a cultura do rock and roll em um evento solidário e beneficente, que proporciona à população lazer, entretenimento e apresentação de bandas de Limeira e região interpretando muita música nacional e internacional. Este evento acontece apenas em um final de semana de julho e um final de semana de dezembro, sexta a domingo.
A edição do mês de julho do Rock no Parque Limeira comemora o Dia Mundial do Rock e a edição do mês de dezembro celebra mais um ano de trabalho dos bares da cidade. Esta festa já completou 4 anos. A edição de 2017 contou com um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Além da apresentação das bandas de rock, aconteceu a apresentação cultural de capoeira e maracatu. O evento contou com uma área de alimentação, recreação infantil, atividades esportivas e skates, exposição de carros e motos antigos, expositores dos mais diversos segmentos artísticos e comerciais. Ressalto que esta é uma grande confraternização que conta com o apoio da Garagem Bar 45, Nosso Boteco, Rádio Mutante, Batata Eventos, Everton Tonieto e Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal, e que reúne um grande público de Limeira e cidades vizinhas. Esta festa recebe um grande público e é muito aguardada, principalmente pelos jovens que gostam de relembrar, junto com seus pais e familiares, dos clássicos do rock and roll. A ação principal deste evento é arrecadar alimentos não perecíveis ou materiais que poderão ser doados para asilos, creches, hospitais, entidades, entre outros. Acredito que a inclusão de um projeto como este no calendário oficial do município de Limeira vai proporcionar às famílias da nação roqueira e simpatizantes do rock momentos de muita confraternização e solidariedade. Por isso, conto com a colaboração dos meus pares para a aprovação deste projeto, que é um grande sucesso em nossa cidade. Aos idealizadores, mais uma vez, desejo sucesso e realizações, porque a partir desta ação que vocês promovem, estamos indiretamente colaborando com inúmeras pessoas que são assistidas por entidades sociais, hospitais, asilos de nossa cidade. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a presença no plenário de Everton Toniato. Continue a discussão. Eu gostaria, rapidinho, presidente, somente dizer que esse vereador, eu sou sempre a favor da difusão da música, da cultura. Toco guitarra também, vereadora. Gosto muito de rock and roll. E saber que Limeira, não sei se todos sabem, mas mais ou menos em 1986, 88, tivemos grandes bandas em Limeira tocando aí na noite. Bandas cover tanto do Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Eu tenho grandes amigos aí que hoje tocam, até as bandas hoje fazem shows fora de Limeira. E lembrar que tanto o Motorcycle, entre outros eventos de música, e Limeira perdeu muito a identidade dela nos últimos 20 anos. Tínhamos clubes que movimentavam festas e bailes, os bares temáticos, né? E fico feliz que haja promoção do rock, uma vez que, por visões distorcidas, muitas vezes é feito comparativo que aquele evento é para drogado, que é para mulambo, para gente ruim. Quando, na verdade, a música nada tem a ver com a opção da pessoa de usar a droga, né? E então, fico muito feliz que vai entrar no calendário e dizer que falta em Limeira um centro para que todo final de semana haja difusão dessas culturas, né? Seja de rock, baião, axé, sertanejo, que temos ainda essa raiz aqui, para que haja opção para o cidadão limeirense poder ir a algum lugar curtir com a família, porque nada adianta tanto o governo quanto o parlamento, como cidadão, reclamar que o
o limeirense está usando droga ou está indo para a criminalidade, quando na verdade a única opção que ele tem é a gandaia. Quer dizer, não existe incentivo nem no ônibus, por exemplo, que seria até uma ideia para aos domingos fazerem uma tarifa reduzida em horários pela manhã, um período na hora do almoço e depois à tarde, para que a pessoa possa ir a algum lugar e fazer parte, ou então absorver a cultura, né? A gente muitas vezes fazer políticas de prevenção sem dar estímulo, de nada adianta, vereador. Não adianta a gente exigir que o aluno não use droga, né, não acabe com a vida dele, quando na verdade a gente não estimula o esporte, a educação, a cultura, a música, outras coisas que um jovem, um adulto poderiam ter, que não seja simplesmente o álcool e a droga somente. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Uma palavrinha. Discute. O vereador Estevão, depois o vereador Lemão. Presidente, nobres pares, público que nos acompanha, parabéns, Lu. Assim como o vereador Dr. Rafael, também sou adepto ao rock. Se você entrar no meu carro hoje, você vai ver que eu vou estar ouvindo PG. É do rock gospel. Inclusive, faço um apelo aqui à vereadora Lu, porque todo projeto que é aprovado nessa casa, o vereador ele se empenha em transformar isso em realidade e trazer, né, os esforços. Quero fazer um apelo à vereadora, que no dia do rock, né, no dia desse evento, também traga o gênero gospel, o rock gospel, que é muito bom. Inclusive, nós temos, né, o maior guitarrista do Brasil, considerado o maior guitarrista do Brasil, ele é do gênero gospel, Juninho Afran, né, que eu vou levar aqui, né, que é da banda Oficina G3. Quem não ouviu já Oficina G3, né, esteve na mídia, então faça esse apelo, né, que traga o rock gospel também para o evento, que eu com certeza vai juntar muita gente. Inclusive, quero fazer uma menção aqui do programa que nós temos lá na Quadrangular, e que teve aqui um representante do rock, essa semana, o PG, um grande cantor do rock gospel. Então, fica aqui meu apelo, mas com certeza meu voto será favorável ao seu projeto, vereadora. Obrigado. Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, só para parabenizar a Lu, porque o estilo musical, o gênero musical é importante. É o rock, sertanejo, e todos os outros, inclusive um estilo musical é a música gospel, vereador Estevam, que nós nunca somos contemplados, inclusive na virada cultural. Eu não sei porquê, mas me parece que agora já criaram olhar para isso também, porque nós também temos nosso estilo musical, nós também gostamos de rock, vereador Rafael, como o Estevam falou, e nós temos rock internacional, Bride, Brother Simeon. Então nós temos, fora o PG que o senhor citou, e Oficina G3, e outros mais. Então, parabéns, resgate, bem lembrado. Queria que também nós fôssemos contemplados e que o governo federal, estadual, entendesse, vereadora Érica, que nós também temos estilo musical. Não é só sertanejo, nós temos também no gospel música sertaneja, sertaneja raiz, pop. Então, que eles entendessem que nós também temos o nosso estilo musical. E quando fazemos qualquer evento musical gospel, nós não estamos falando de religião, porque nós temos um estilo musical gospel. Lembrando que um dos pequenos cantores que quase ninguém conhece, quase desconhecido, Elvis Presley, veio da música gospel. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Gostaria. Com a palavra, vereador Mirdolanche. Nobre presidente, nobres pares, público aqui da Câmara, que nos ouve pelos meios de comunicação, me levanto para parabenizar a Lu por esse evento importante que acontece no mês de julho e dezembro, o rock ali no parque da cidade. E importante que é a união de várias pessoas que gostam, e essa ideia do Estevam
foi muito boa de colocar o gospel, que é também uma música abençoada e não deixa de ser rock. Então me levanto apenas para te parabenizar. Ô Mir, você dá uma parte? Até duas. Só para entender, na verdade o rock é um estilo de música. Quanto à letra, cada um aí vai, mas o rock and roll em si é o estilo musical, como jazz, como samba, mas aí tem que realmente nessa semana aqui pode sim adentrar o rock and roll, o rock gospel, né? Então, eu acho que eu entendi a dúvida. Esse projeto ele não visa só o rock and roll em si, que não seja gospel, porque rock and roll é rock and roll. Aí gospel, aí as modalidades, as letras é que são diferenciadas. Mas obrigado, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo, queria parabenizar a Lu, só ficar torcendo também para que não seja proibido fazer barulho rock lá no parque, né? Porque daqui a pouco na Praça Toledo Basso pode fazer barulho, no Parque Cidade já não chegou notificação que não pode fazer barulho, aí vai para o Horto, não pode fazer barulho porque tem o zoológico, então por isso que a turma vai para Americana, vai para Piracicaba, vai para Cordeirópolis, então daqui a pouco não tem lugar nenhum. A gente espera que o projeto seja aprovado, mas que não tenha esse problema. Não havendo mais ninguém queira discutir, ele vai à votação o projeto de lei 120/2018. Está encerrada a votação. Quer justificar? O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, vereadora Lubogo. Senhor presidente, somente para agradecer a todos os vereadores pela votação e parabenizar na pessoa do Everton Toniato, todos os organizadores. Como já foi dito, essa festa já acontece há mais de 4 anos e é um sucesso. E agradecer o vereador Rafael, que deu a ideia aqui de uma emenda, que vai ser muito boa, com certeza, para atrair cada vez mais pessoas de Limeira nesse evento. Muito obrigada a todos. Item 6 da pauta. Projeto de decreto legislativo 21/2018, da autoria da nova vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que concede o título de cidadão limeirense ao padre Alexander Turek Machado pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Projeto precisa de 2 terços, presidente vota. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Desejo discutir. A palavra vereadora proponente, vice-presidente Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, eu fiz essa propositura de cidadão limeirense ao padre Alexander Turek Machado. É um padre assim que ele já esteve aqui na cidade de Limeira, na São Paulo Apóstolo. Ele é do estado do Paraná. Todas as suas missas eram missas assim de cura e libertação, missas muito procuradas, muito cheias. É um padre que tem uma abertura muito grande para um trabalho social importante. Inclusive, mesmo ele não estando aqui como padre, atuando aqui, né, ele continua na diocese, hoje atualmente em Descalvados, mas desde 2010 ele fundou, junto que na semana passada estava Eliette e algumas senhoras estavam aqui, mas elas não ficaram no caso do decorrer da hora, fundaram a Associação Católica de Fiéis Leigos, Comunidade Cristo Te Chama. Então, assim, uma comunidade onde eles dão atendimento psicológico a crianças, fazem atendimento com suporte, pedagogia e tudo mais, às crianças carentes na questão escolar, usuários de drogas, né, um suporte psicossocial a famílias. Então, como nós temos essa prerrogativa de dar ao cidadão limeirense, algumas pessoas nos quais fazem algum trabalho, trazem, contribuem para a nossa sociedade, para a nossa cidade,
Um deles que eu escolhi foi o Padre Alex. Eu o conheço desde que antes dele chegar na Igreja São Paulo Apóstolo, e de repente a gente lembra por uma situação, ou nos lembram do qual essa pessoa é merecida. Por isso eu peço a aprovação de todos. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo, o projeto de decreto legislativo 21/2018, ele vai à votação, e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora partiremos para a moção de apelo, e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores que tem um erro nessa moção, que não existe a rua João Gomes Filho. Não existe essa rua. João Gomes Júnior, não tem essa rua aqui em Limeira. Então, é João Machado Gomes Júnior. Então, João Gomes Júnior, não existe essa rua aqui na cidade de Limeira. Então, eu não gostaria de só informar vocês que, se vocês votarem a favor, está votando uma moção que está... Certo? Senhor presidente, um minuto de suspensão. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Consultando o jurídico disse que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, então pediu para discutir Wagner Barbosa. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares presente, as pessoas que nos assistem, eu solicitei na sessão passada, presidente, para que pudesse falar sobre a questão da transferência do endereço do ARI para um local onde está gerando muita polêmica, onde a população está insatisfeita com essa situação. E graças a essa moção da Lu aí, através do seu trabalho que foi lá para poder confirmar em loco, pessoalmente, e outros vereadores, que a situação que hoje se encontra não é o local adequado e apropriado para que possa ter um atendimento à população, para poder ir lá buscar o seu remédio. Já essas pessoas que já são pessoas de idade, pessoas que estão debilitadas e não têm condição de, às vezes, de ficar só sentado, precisa ir no banheiro e não tem uma estrutura adequada para que possa receber essas pessoas. E, mediante todas as falas, mediante essa situação, eu, até agora, não consegui entender por que saiu do posto de lá onde estava e foi para aquele local. O ideal era não ter saído da policlínica e ter ido para esse local. Não deveria ainda, eu acho que deve continuar. Inclusive, hoje eu conversei com 2 pessoas
que falaram que a situação de buscar o remédio agora lá na Vila Cláudia, ela tem que pegar um ônibus, deslocar, a pessoa trabalha no centro, então dificultou. Agora, estando centralizado ali no centro onde estava, onde o local é adequado, é muito melhor. Então, a nossa sugestão ao Executivo, que volte para a Policlínica, onde já estava, que volte para esse mesmo local, e posteriormente achou um lugar, esse local que é o melhor do que a Policlínica, aí sim faz-se a transferência para a casa, ou para esse local onde que vai poder atender a população. Então, a nossa sugestão, Lu, que realmente, vereador, seja lá, continue, não devia nem ter saído. A população estava sendo bem atendida, tem local, tem condição, é o melhor lugar. E para nós da cidade de Limeira, seria importante que ficasse lá e não criasse essa situação. Até conversando com a vereadora Érica, a gente sai daqui, vai para lá, faz a moção. Eu queria dizer, o ARI, ele vai ficar observando, tem argumento para tentar tirar e levar embora da cidade de Limeira. Isso está acontecendo há anos atrás. Isso já vem de 15, 16. É uma questão política, e que a turma que estava tentando levar para lá, para Piracicaba, uma questão política. E nós sempre lutamos por isso. E vereador, não podemos deixar. E votamos a favor para que isso seja normalizado. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereadora Senhor presidente, nobres pares, aqui faço até um pedido, se a vereadora Lu for fazer o pedido para que retifique o nome da rua, que, por favor, também já o faça, se possível, a retirada do envio à DRS 10, exatamente por esse problema que pode acarretar essa moção com a tentativa novamente de retirar daqui, porque todo mundo sabe que o interesse do Estado é levar para Piracicaba para que diminua a quantidade de medicamentos distribuídos. Vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, realmente, vereador Wagner, esse é um assunto que já vem há algum tempo. Na gestão anterior, a DRS pediu para que trocasse o local que existia, uma casa anterior, ali nas mediações da Avenida Santa Bárbara, Rua Maranhão. Era um local totalmente insalubre, difícil de acomodação, e existia a possibilidade de troca da farmácia, o envio da farmácia para Piracicaba, né, se caso não tivessem as acomodações melhores para a população. E naquele momento o governo municipal, Paulo Radich, na época, levou essa farmácia para a Policlínica, fez todas as adaptações viáveis naquele local, como acomodações, fornecimento de farmacêutico, profissionais para que desse um atendimento mais humano para a população, e se adaptou muito bem ali naquela região, naquele local. Nós também não entendemos, porque até onde nós sabemos não teve mais essa necessidade de troca de local, entendeu? Acho que isso foi uma decisão municipal, né? Um entendimento do município, do prefeito, do secretário, para que trocasse novamente a farmácia. De fato, não consigo entender, talvez dá a conotação de que a farmácia do ARI, ela não é uma farmácia municipal, ela é uma farmácia estadual, porém é uma parceria com o município, para que nós tenhamos esse espaço para o nosso município, que não vá para Piracicaba, e que nós mantivemos aqui em Limeira, né, essa distribuição de medicamentos. Então, é importante que o governo tenha essa visão e que nós não criamos situações negativas para a população, porque a população já carece de um atendimento público melhor, e que volte realmente, de fato, para a Policlínica, até que o governo municipal consiga, se há essa necessidade, se realmente há essa necessidade, consiga um espaço de melhor qualidade, que atenda a população, porque ali é uma farmácia muito importante, os medicamentos são
alto custo, entendeu? É de grande importância. Aquela região da Policlínica é uma região que já atende ali uma grande linha de ônibus em função de ter hospitais ali próximo da região central, então não vejo os motivos de troca. O Executivo já tem esse entendimento que essa troca não foi certa, né? Então não há problema nenhum o Executivo voltar atrás e voltar recuar e voltar essa farmácia na Policlínica. E por isso que nós temos que votar, né? Mostrar através dessa moção que a Câmara Municipal está preocupada com a população e quer que recue essa situação. Muito obrigado, presidente. Rafael Camargo. Dispenso, presidente. Jorge Freitas. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, me levanto somente para parabenizar a vereadora Lu Bogo por esta moção hoje nesta casa. O anseio de muitas pessoas que hoje ocupam aquele espaço, que fazem uso daquele espaço, não porque querem, porque ninguém quer ter que se deslocar até uma farmácia para poder receber o seu medicamento, ainda mais um medicamento de alto custo. Acredito que nós não podemos nem cogitar a possibilidade desta farmácia ter que retornar para Piracicaba. Sabemos a luta que foi para poder se conseguir a instalação dela no município, e acredito também que o local onde ela estava instalada não era o melhor local, né? Não é o melhor local, mas a priori estava atendendo com todas as suas falhas e deficiências aqueles que lá procuravam. Lá está a Policlínica, lá está a farmácia municipal, lá também tem toda uma facilidade de transporte, não que aonde esteja a instalação hoje não tenha, mas sabemos que ali onde estava era uma região central e ficava com muito mais facilidade para as pessoas que lá se locomoviam para poder retirar o seu remédio. Já foi discutido aqui nesta casa o local onde foi instalado a nova farmácia. Infelizmente foi um local muito mal planejado e elaborado pela pessoa que fez a qualificação ou estudo daquele local. Com todo respeito, me faltou um pouco de visão de logística para poder saber que aquele local, como já foi dito nesta casa, não comportaria dar o mínimo do atendimento necessário para aquelas pessoas que, como já foi noticiado pelos meios de comunicação, tiveram que estar sentados na calçada, pedindo água para vizinho, não tendo poltronas ou cadeiras para poder se acomodar, banheiros dignos. Então, faço aqui dizer à vereadora Lu Bogo que votarei favorável a essa moção, que também eu acredito que ser um anseio de grande parte da população, e que o governo, como já anunciou, está verificando um novo local que seja bem melhor do que aquele que está hoje, para que não possa ter novamente os transtornos que nós estamos tendo hoje. Obrigado, senhor presidente. Lemão. Senhor presidente, vereadores, público presente, que a farmácia não pode ficar naquele local, eu acho que todo mundo concorda, e o local não comporta, e o governo já tem declarado que está já providenciando um local mais adequado. Então, nada contra a moção, mas a moção tem alguns erros assim que ele está pedindo para fazer uma melhoria na estrutura do imóvel da rua João Gomes Júnior, que é a rua João Machado Gomes Júnior. Então, na verdade, eu não posso votar favorável à moção, que ela está um pouco confusa, no meu entender. Eu entendo, eu acho que a fala dos vereadores, da própria população, já diz a indignação do local que foi colocada a farmácia.
Então, o local não comporta, isso todos os vereadores concordam. Mas também não posso votar numa moção que está pedindo para reformar o local, já que não comporta. Como que eu vou reformar lá? Vou reformar o quê lá? E ela voltar para a policlínica. Que volte para a policlínica, não tem problema nenhum. Mas sem a reforma daquele local, que não dá para reformar. Tem que ser um outro local, com maior estrutura, com maior acomodação para as pessoas que vão buscar o remédio. Por isso, eu declaro meu voto contrário à moção. Obrigado, viu, senhor presidente. Milton Santos. Eu dispenso, senhor presidente. Mayra Costa. Eu dispenso. Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, eu entendo que na ânsia, às vezes, de atender aos reclamos da população, o vereador, ele se apressa, né, na verdade, em fazer um documento, um requerimento, uma moção, mas eu fico aqui, eu chamo a atenção para os detalhes, e que os detalhes eles devem ser muito bem planejados para que a gente não venha incorrer em erros, né? A primeira questão que nós já havíamos conversado entre alguns vereadores aqui é essa questão de estar enviando para a DRS e, né, na verdade, estar mesmo correndo o risco de perder um serviço que ora já foi muito lutado para que se permanecesse aqui, até a ação de levar isso lá para a policlínica foi uma ação nesse sentido, de manter o serviço aqui em Limeira. Mas provocar o DRS hoje, na situação em que o Estado se encontra, né, não acho a melhor saída. A questão com relação, né, à reforma daquele lugar, que é o que a moção pede, não é isso que eu quero. Eu não quero que reforme e incorpore melhorias naquele imóvel que nós já sabemos que o governo não vai utilizar aquele imóvel para este fim. Então, não quero que incorpore melhorias no imóvel. Então, como o governo já sinalizou que vai haver uma mudança para um lugar melhor, mais salubre, com acondicionamento de medicamento e tudo mais, então, eu também rejeito aqui essa moção, muito embora eu quero sim que não permaneça ali o serviço. Eu quero mesmo que o serviço vá para um lugar melhor, né? Na policlínica eu vejo também contras, eu não vejo somente pós. Existem alguns contras também, porque quando falta um medicamento que é de responsabilidade do Estado e esse dispositivo está instalado em algo do município, em um lugar do município, o cidadão acaba misturando, né, vamos dizer, os assuntos, as estações, e acaba cobrando do município aquilo que não é do município. E aí, né, na verdade, o município acaba tendo que arcar com uma situação que não é de sua responsabilidade. Embora sabemos que muitas das vezes isso acaba se tomando a medida da judicialização do medicamento. Por isso, né, eu declaro aqui que eu vou estar rejeitando essa moção. Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para discutir a moção 112, ela vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Antes do resultado, vereadores, para justificar o voto. Eu quero justificar, senhor presidente. Por favor, fale. Toninho Franco. Toninho, Érica, Mayra. Wagner. Newton. Espera aí. Wagner, Newton, Constância. Lu e Rafael. Lemão. Lemão e Carol. Cleiton. Estevão. Cleiton, Estevão. Marco. Eu também quero, então. Marcelo Rossi.
Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por 10 votos sim, 6 não e 2 abstenção. Para a justificativa de voto, Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos meios de comunicação, boa tarde. Eu votei contrário à moção, senhor presidente, pelo fato que a moção fala de reforma no prédio que se encontra. E também pelas discussões dos colegas, aquele local não é o local adequado, mas também não estava sendo adequado na policlínica, no local onde se encontrava. Houve a tentativa, nessa mudança, houve a tentativa de melhorias, acabou havendo um erro esse reconhecido pela administração municipal e cobrado pela população. Todos nós, vereadores, estamos cientes do erro cometido e também praticamente os vereadores devem ter conversado também com a administração municipal e mostrado o erro cometido. Também conversei com a administração e foi-me falado que já está acionado toda a administração, o órgão competente, e encontrar um novo local que seja adequado, pois essa é a intenção de encontrar um local melhor, um local que faça atendimento adequado. Na moção, a vereadora coloca que seria interessante voltar para a policlínica. Eu discordo desse fato de retornar, devemos evitar os retrocessos e caminhar para frente e não voltar para trás. Se já tivemos problemas, se já estava causando transtornos no local que se encontrava e causou maior transtorno ainda para o local que foi, vamos reconhecer o erro, vamos procurar um local melhor, pois a população merece e deve sim ter um melhor atendimento, deve sim encontrar esse local adequado, e isso estaremos lutando todos juntos, todos nós e toda a população pode ajudar. Já se encontra nas imobiliárias procurando um local, então por essa razão eu votei não, pelo fato de a moção pedir o retorno para um local que já não estava bom, e também pela moção pedir a reforma e o retorno para o local que se encontra agora. Então, tendo em vista esse entendimento meu, eu votei contrário a essa moção. Isto é tudo, senhor presidente. Obrigado. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, devo falar que o meu voto ia ser abstenção. Só não o fiz porque pedi à vereadora Lu que pedisse para que fosse mudado, para não mandar ao DRS, o que pode provocar. E aqui quero dizer o que penso referente a isso. Nós temos o ARI, um programa bem antigo, onde sabemos que todos os médicos não estão sendo repostos, aqueles que estão saindo, então há a finalização do ARI, conforme foram saindo os médicos. E há uma criação de um novo programa, que é o AME. Penso que aqui deveríamos lutar para que o governo do Estado realmente assumisse o que é a obrigação dele, que é alto custo, e passasse isso para dentro do AME. Afinal, antes tínhamos o ARI com a sua farmácia de alto custo. Hoje, deveremos ter o AME com a farmácia de alto custo. Essa tentativa até foi feita uma conversa pelo secretário Luizinho da Saúde e não houve uma condição, porque realmente o centro é ambulatório médico de especialidade, AME, e o outro ambulatório regional de especialidades. Percebe que há uma troca, vai se fazendo uma troca de um sistema pelo outro. Acho que deveria estar aí. Quanto à moção de apelo, eu entendo que a vereadora quer, de fato, que não permaneça lá. Concordo em gênero, número e grau, como todos os vereadores falaram aqui. Mas, infelizmente, a gente tem que entender que o documento que vai chegar é a moção. A moção passa a ser um documento oficial da Câmara Municipal.
junto com nessa moção, pede-se para que volte ao postão, assim chamado, até que se faça reformas naquele prédio. Infelizmente, não é a vontade interna da vereadora que vai prevalecer nesses órgãos. É o que está escrito no papel. E no papel eu não concordo que volte para lá, pois não tem condições. A casa, apesar de ser uma casa boa, não tem condições de atender 8.000 pessoas por mês. Essas pessoas eram atendidas, como disse o vereador Marco Xavier, em um local extremamente inapropriado, mas sabemos, como diz o vereador Wagner Barbosa, que o Estado tenta retirar coisas de Limeira já há muitos anos, motivo de muitas brigas desta casa, de outras legislaturas, como a parte de educação, que sempre quer tirar de Limeira. Nessa vez, conseguimos manter aqui às custas da Prefeitura. Espero que a gente consiga manter aqui ainda às custas da Prefeitura. Muito obrigada, senhor presidente. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, como médica, eu resolvi me abster dessa questão da moção, porque eu não poderia dar a impressão que eu seria contra a moção na questão de manter como estaria a farmácia. Logo quando aconteceu a questão das primeiras postagens, imediatamente na sexta-feira à tarde, eu lembro que eu conversei com o que era o secretário de saúde interino, resolvendo. E a promessa que eu tive é que mudaria de local, porque realmente aquele local não comportaria, não adiantava fazer nada, não adiantava reforma e nada mais. Então, assim, fica a minha abstenção, porque eu também, como a vereadora Érica falou, com certeza, aos olhos de todo mundo, ali realmente não comporta, mesmo fazendo reforma. E mesmo que comportasse fazer a reforma e levar para essa logística de levar de volta para a policlínica e depois sair de novo, a gente sabendo que isso traz um custo, traz prejuízo na questão da papelada, da própria medicação, da questão de estoque, da medicação de vir para Piracicaba, eu acredito que o transtorno seria maior. Então, eu prefiro esperar que seja mudado de local, isso é uma promessa, e eu acho que, logicamente, a gente tem que cobrar isso, porque ali realmente não cabe, mesmo que não tire os horários de pico, mesmo que não seja todos os dias, mas se tiver um dia que chover, quem está na porta vai encher lá dentro, pronto, já não vai comportar de forma nenhuma. Então, acredito que a gente tem que esperar essa mudança, que ela seja breve, a gente tem que cobrar sim, e que seja para um local adequado. Com certeza houve falha, assim como o vereador Vaguinho falou, em quem foi olhar, não pensou no detalhe. Eu sempre falo que isso é coisa de mulher, de pensar nos detalhes, Porque às vezes a gente acha que a casa é boa, a casa está bonita, a casa está arrumada, dá para fazer, mas ninguém pensa no detalhe de quantas pessoas passam, quantas pessoas ficariam esperando, o fluxo, o pico de atendimento, a questão da burocracia. Então, com certeza, esses detalhes não foram pensados, e deu no que deu, na questão da quantidade de pessoas, a falta do banheiro, a questão da água e tudo aquilo que a gente já cansou de falar. Então, por isso que eu me abstive, volto a dizer que eu sou contra onde está, com certeza não comporta e tem que mudar, e que, logicamente, que seja para um lugar adequado. E acho que não cabe assim a discussão, essa questão de Piracicaba, DRS, de querer que essa farmácia saia do nosso município. Então, por isso que eu acho que a mudança para um local adequado e não ficar mudando para lá e para cá, porque senão a gente pode nos dar motivos da questão da DRS. Mas também acho que é uma questão política, a gente está nessa questão eleitoral, acho que acredito que a DRS também não faria isso nesse momento, mas a questão do Estado, a gente não pode confiar nessas regras do Estado. Muito obrigada. Vaguinho. Desculpa, Wagner Barbosa. Senhor presidente, pode ser Vaguinho Barbosa, não tem problema não. Pode ser. Para mim é um grande privilégio de poder ter o mesmo nome do vereador Vaguinho da Santa Luzia.
Mas, senhores vereadores, por presente, imprensa, eu votei a favor, mas eu fico triste, porque nós não podemos ficar aqui preocupado em discutir se muda, se fica lá na casa, se volta, vai para outro lugar, se o DRS vai tirar, e que um monte de discussões. O que nós temos que saber? Quem paga o erro, pelo erro? São os vereadores? Os vereadores aqui vão buscar remédio lá na alto custo? São os médicos, são os dentistas, são os empresários, os advogados, os secretários municipais? Não. Quem paga o erro? Houve uma falha? Houve. Teve um erro? Teve. Mas o que é mais preocupante é que quando tem um erro aqui, milhares de pessoas estão pagando esse preço. Eu vi 2 pessoas, nós tivemos que ir lá, tivemos que gastar 2 ônibus. O rosto já de desespero, já de desgaste. A situação financeira é complicada, a pessoa ganha pouco, só pepinos, só desgosto, só notícias que não são boas para a população. E muda uma situação, nós não podemos errar mais. A decisão aqui na Câmara não pode ser errada, no Executivo não pode ser errado. Um erro vai trazer o preço a toda a população de Limeira. Se nós não tivéssemos tirado lá onde estava do postão, nós não estaríamos hoje discutindo, nós estamos perdendo tempo aqui, estamos perdendo tempo lá, para poder acertar aquilo que está prejudicando a população. Os remédios são importantes, eles dependem daquilo, ele já está num estado debilitado, não tem condição de buscar nenhum remédio, e está preocupado, vai tomar, não sabe o que vai acontecer. Tem pessoas que tomam remédio de 18 mil reais, toma remédio para fazer quimioterapia, enfim, já no estado terminal. Nós não podemos errar mais, tem que acertar, porque a população não pode pagar o erro que nós cometemos dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Infelizmente, é essa que é a minha opinião, e que possamos voltar imediatamente para o postão, para poder evitar mais transtorno para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Newton Santos. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores. Eu votei favorável a esta moção, porque o intuito da moção manifesta o desejo de todos nós na mudança de local da farmácia. Os pormenores da moção, mesmo que sejam errôneos e que não vão cooperar para com a administração pública, mas a moção, ela expressa o sentimento dos vereadores em consertar algo que foi errado e admitido até pelo Executivo. Ora, o que é uma moção? É um documento, como a vereadora Érica disse, mas ele nada mais é do que uma indicação de um vereador que não vai diretamente para o Executivo, que passa pelo plenário e leva o voto sim ou não de cada vereador. Mas não significa dizer também que ela será seguida ao pé da risca. Pelo contrário, ela expressa um desejo, mas o Executivo é que tem a autoridade de decidir se vai ou se não vai. Ficou expressado aqui o nosso desejo de mudança. Agora, para onde vai, o Executivo vai decidir. Há um desejo na vereadora que volte para ao postão, mas não significa dizer que a moção tem o peso de fazer voltar para lá, porque isso quem vai... Nós sabemos que moções que são endereçadas a governadores, a presidentes da República, olha, eu sinto muito em dizer que elas não passam da gaveta dos secretários que a recebem, mas vamos crer
que a manifestação do desejo de mudança dos vereadores fique notória nessa noite aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Estamos falando sobre esse assunto, pelo menos, acho que 3 sessões, se eu não me engano. Quando a coisa começa errada, vai errado, né? Olha, antes que eu me esqueça, a minha assessoria foi lá ontem e trouxe o seguinte, puseram um banheiro lá no fundo, acho que tinha um banheiro lá no fundo, abriu mais um banheiro, mas a questão acessibilidade lá não existe, todo mundo já sabe que realmente o local não é adequado. O único que não sabe foi quem assinou, né, esse documento autorizando que fosse para lá. Infelizmente, a gente fica aqui tratando de uma coisa que parece tão simples, gente. Tão simples. Agora, uma coisa que eu queria citar aqui é que fica, eu não sei se 4 ou 5 funcionárias ficam de pé 8 horas por dia. E lá não tem uma cadeira adequada para essas funcionárias que estão lá. Inclusive tem uma grávida lá. Então eu aproveito o microfone para pedir para o senhor prefeito, por favor, é muito simples, manda umas cadeiras para lá, que eu acho que aquilo ali é necessidade, é urgente que se faça isso. Não tem cadeira para as meninas ficarem, elas ficam 8 horas de pé. E agora, com relação ao local, na verdade, até conversei com a vereadora Lu, o local lá não é adequado e nem onde estava antes. Só que diante do que a gente tem visto desde o ano passado aqui, aquilo ali, gente, eu sinto muito em dizer para vocês, se for na rapidez que está sendo feito lá na prefeitura, o ano que vem esse povo está lá ainda. Então eu tenho muito medo, quando é que vai alugar um outro local, quando é que eles vão achar um local, porque lá é muito devagar, lá é muito devagarinho. Eu tenho medo de acontecer igualzinho lá o Jardim Vanessa, que chegou aqui, todo mundo comemorou, todo mundo falou que aí ia ser adequado lá para os deficientes e que daqui a pouco, daqui 2 meses está lá. Eu falei, gente, vai chegar o ano que vem e aquilo vai estar parado. Tá ou não tá? Alguém sabe? Só se foi ontem antes de ontem, porque ontem eu não vi, não fui lá. Mas está lá, o prédio bonitinho, está lá. Então, na verdade, a gente tem um novo secretário aí, né, doutor Rafael? Tem um novo secretário agora da saúde, está chegando aí, uma história, né, meio fabulosa, um negócio meio que a gente tô assim um pouco assustada. Mas vamos lá. Então, já vou avisar o seu secretário. O senhor vai ter que andar a Limeira inteira para conhecer, seu secretário. E aqui a coisa é séria. O senhor que não faça bem o serviço, que aqui nós temos 3 médicos nessa casa e temos uma comissão de saúde que funciona. Então, desejo boa sorte para o senhor, mas aqui a coisa está, pense assim, vai começar do zero. É do zero que o senhor vai começar. E a gente está de olho também. Muito obrigado, senhor presidente. Rafael Camargo. Desculpe. Lubogo. Senhor presidente, somente para justificar meu voto, agradecendo a todos os vereadores que votaram favorável à moção de apelo pelo retorno do atendimento da farmácia de alto custo para a policlínica. E a população limeirense, eu quero dizer que a minha luta vai continuar. E os que disseram que a farmácia vai para Piracicaba, o que tenho a dizer é que também vou lutar pela permanência deste atendimento em nossa cidade, juntamente com os vereadores que são favoráveis. A nossa luta pela saúde é por melhorias, é constante. E sei que o movimento popular, Farmácias Abertas e os vereadores que aqui votaram a moção de minha autoria, pensando no melhor para a população, também vão lutar pela permanência desta farmácia aqui. Mas, por enquanto, são suposições. E que, de fato, o que temos hoje é a necessidade de voltar o atendimento
desta farmácia para a policlínica, com condições de receber a população, pois a casa recente não tem nenhuma condição. O prefeito Mário está ciente da insatisfação da população com a mudança do local da farmácia. E para atender a população, prefeito Mário, volte com atendimento para a policlínica. Um local que já é do município, não paga aluguel e tem estrutura para o serviço, com melhor localização e logística para a população. Como já foi dito aqui, acessibilidade, não chove, não tem tenda, o pessoal tem banheiro, tem água. Então, senhor presidente, quero agradecer a todos que votaram favorável a essa moção e vamos aguardar possíveis mudanças por parte do Executivo e de um novo secretário que está chegando em nossa cidade. Muito obrigada a todos. Rafael Camargo. Bom, gostaria de dizer, presidente, que pequenas coisas que o governo faz pode não mudar minha vida, mas mudar o que eu penso sobre ele. Eu fico pensando aqui, se não teve um estudo na hora de decidir o lugar, nós estamos aqui gastando dinheiro público, porque somos pagos com dinheiro público, para discutir um assunto, não é nem zero de complexidade, é menos alguma coisa. Quanto à moção que Vossa Excelência fez, eu entendo que às vezes o apressar acabou fazendo, porque quantas coisas como o fechamento da farmácia, daqui dos pontos de distribuição, a gente está esperando uma resposta até hoje e não tivemos. Então ficar esperando a mudança, quando vai mudar, todo dia tem gente lá pegando. Então eu percebo que para as mudanças não existe o olhar na qualidade de vida do cidadão, porque se essa casa tivesse ficado muda, estaria lá do mesmo jeito. Lembrando apenas que, indiferentemente se é o povo, se é culpa do governador, se é culpa do Estado fazer isso, mas é o povo limeirense que vai lá pegar o remédio, é o mesmo povo da nossa cidade. Então, só porque pega o remédio do Estado, vai lá na casinha. Quantos imóveis tem para alugar aqui em Limeira? Não é possível que ninguém, dentro de não sei quantos funcionários, quem autorizou a alugar lá? Ah, não, erramos, agora troca. Então eu acho assim, falta um pouco mais de atenção, e ao meu ver, como médico e humildemente gestor, faltou o quê? Está abandonada a pasta. Falando do secretário de saúde, falando sobre as farmácias, falou que vai fazer um estudo de 60 dias. Então não vai ter transição do que estava fazendo? Então não foi feito nada. 60 dias. Então quero eu acreditar que se vier essa conversa de tirar de Limeira para levar para outra cidade, temos que brigar sim. Agora, o que não dá para fazer é em 2018, ganhando o salário que a gente ganha, discutir um imóvel que alugou, que não comporta 8.000 pessoas. Então, não é ser oposição, não, mas é simplesmente no tocante das coisas. Nós não estamos discutindo alta complexidade aqui, nós estamos discutindo um imóvel que foi alugado. Puxa vida, ninguém pensou? Por favor, cabeça não serve só para pôr chapéu nem para fazer penteado, serve para pensar também. E serve para pensar a cabeça fica em cima do... Então vai mudar o lugar, vai. Quantas pessoas passam por lá? 8.000. Pô, não, então precisa ter um mínimo para pensar, vamos alugar uma casa maior. Que a gente não perca mais o tempo e o dinheiro público, porque sabe o que acontece? Abstenção na eleição, descrença da política. Somos rotulados como pessoas que estão aqui e não fazem nada. Isso é ruim para nós, é ruim para a cidade, para o Estado e para o país. Obrigado, presidente. Lemão da Jeová, Rafa. Senhor presidente, só para continuar dizendo que nós somos a favor que saia daquele imóvel a farmácia, que vá para um local adequado. Me parece que as pessoas ficam distorcendo que se votamos não, abstenção, é que nós somos contra e queremos que a população sofra naquele local. Ninguém está falando isso. E se as pessoas estão trabalhando 8 horas, estão ficando em pé 8 horas direto, o sindicato precisa ir lá, porque a lei trabalhista diz que você trabalha 6 horas e tem que necessariamente descansar, ter um intervalo na sua jornada, para depois você cumprir as outras. Você não pode trabalhar 8 horas
consecutivas. Mas, enfim, né, a gente ouve, mas não dá mais para ficar ouvindo coisas que não são verdades. Não é? Então, sutilmente se coloca alguns argumentos no meio que está. Então, cansa, senhor presidente, cansa. Usar a população. O engraçado é que quando você tem as oportunidades de estar nos locais, não se fez. E agora, parece que tudo dá para fazer, mas quando teve não se fez. Enfim, também tem a preocupação, nós vamos lutar, mas só que depois que foi embora, a gente fica nem tonto lutando, porque depois já levaram. Então temos que tomar cuidado. Sou favorável que se mude, que se troque, que se vá. O governador conversou com o Mário, porque tudo cai em cima do colo do município. O município tem que dar funcionário, o município tem que fazer isso, e são tudo atribuições. Não manda o remédio, o município tem que comprar o remédio. E nós vivemos nesse município. 300 mil pessoas vivem aqui. Precisa de ajuda mesmo, ninguém está contra. E nós temos que tratar bem o povo mesmo. Porque nós pagamos impostos, e nós também somos povo, nós pagamos impostos e temos que fazer a coisa certa. Já houve, como disse, o interesse do governo de mudar. Se teve um erro, errou mesmo, reconheceu o erro, tanto que está procurando um novo local. Agora, ficar falando, que não trabalha, que não tem hora que cansa, viu, senhor presidente? Cansa. Todo mundo trabalha e todo mundo pensa nas pessoas, porque nós somos povo. Amanhã nós não vamos mais estar aqui. Vamos continuar sendo povo do mesmo jeito, precisar dos serviços públicos, então cansa. Obrigado, senhor presidente. Somos favoráveis ao novo local para a farmácia de alto custo. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Extremamente pertinente que o vereador Lemão tenha frisado este ponto, e outros colegas também já o fizeram, mas que o fato de termos negado a moção não significa que nós concordamos com aquele local e com a forma que isso tem acontecido. Acredito piamente, embora minhas limitações na área da saúde, que eu sempre coloco aqui, acredito piamente que houve um erro crasso do executivo nesse sentido, mas não posso aprovar uma moção que tecnicamente ela está equivocada, não só na questão formal, mas com coisas que eu não concordo, como, por exemplo, com a retomada no local antigo. E aqui, como diz meu correligionário Anderson Pereira, peço vênia ao pastor Newton, entendi o que ele colocou com relação à intenção, de que ele queria mostrar a intenção da casa, mas documento é documento, e o que está no papel e o que está sendo aprovado ou não aprovado por esta casa é aquilo que está no papel. Em que pese as manifestações, os discursos e as ponderações de todos que aqui assim fazem, mas o que está sendo aprovado ou não é o objeto literal daquilo que está no papel. Então não é só uma manifestação de vontade da casa, ainda que a intenção tenha sido boa e legítima. A questão é que, tecnicamente, quando vai se colocar no papel as coisas, deve ser feito, e aí coloco as palavras do vereador Estevão, às vezes na ânsia de querer apresentar primeiro, de querer fazer e acontecer em cima daquele documento, daquela propositura, erros acontecem, lacunas são deixadas, e a prova disso é que o objeto da moção, ele não está tecnicamente dentro do acordo daquilo que externa a maior parte da vontade dos pares, aqui no sentido de local. Porque que está em local errado, eu acho que isso vereador de base, vereador de oposição, vereador independente, população, isso aí todo mundo percebeu. Inclusive o executivo, que infelizmente percebeu depois de ter tomado a decisão, mas percebeu. Agora, aprovar uma moção em que pede a retomada e a volta, e com outros critérios que inclusive podem prejudicar o município, isso não poderia ser feito. Mas principalmente por estarmos em ano eleitoral, é importante que se frise para que os posicionamentos aqui não sejam colocados de forma distorcida em redes sociais, principalmente. Então, que tenhamos aqui
o respeito da nossa fala, porque nós estamos todos nos manifestando com relação ao ponto, para que os discursos não sejam enviesados conforme o posicionamento político partidário. E só um ponto de ressalva, eu entendi o que o Dr. Rafael Camargo colocou, mas eu acho que quando a gente coloca o ponto aqui para discutir, nós não estamos perdendo tempo, ainda que pudéssemos estar discutindo outras coisas. Mas eu acho que nós não estamos fazendo a perda de tempo. Desculpa até ter citado o Dr. Rafael Camargo, mas eu entendi. Terminou seu tempo, vereador. Agradeço. Obrigada, presidente. Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu votei sim. Votei sim, Lubogo, na sua moção. Sim para a população que precisa. E esse sempre vai ser o meu voto, em favor da população. Então, quero dizer que a moção, ela é pertinente sim. Falou que voltar, eu ouvi falar, não lembro qual foi o vereador, que voltar para a policlínica é um retrocesso. Não é um retrocesso. Acabei de perguntar para alguns vereadores aqui se alguém recebeu alguma reclamação da policlínica. Nunca recebi uma reclamação quando a área era na policlínica. Agora, faltar remédio, aí é outros 500. Agora, questão de acessibilidade, questão de ter banheiro, ter água, nunca tive reclamação disso daí, ter assento. A fila, tudo bem, a fila fica lá e vai ter na casa onde tiver também. A fila é grande em qualquer lugar. Agora, esperava sentado, tinha água, tinha banheiro. Agora, nesse lugar não tem nada. Nem acessibilidade tem. Então, quer dizer, e já fazem 2 semanas que o governo falou que vai mudar o lugar. Agora, até quando a gente vai ficar esperando mudar? Ele achar um próximo lugar? Porque é difícil esperar esse governo, viu? Porque a intervenção, segundo a lei, é 180 dias, já dura mais de anos. Achar um secretário de saúde demorou 7 meses. Quanto que esse povo vai ter que ficar lá na casa esperando o governo achar uma casa? É por isso que eu votei favorável, Lu, para voltar para a policlínica, até eles refazerem o erro deles. Porque não é possível, o Rafael, doutor Rafael, que não tem planejamento, isso aí já ficou mais que claro. Ficou mais que claro. Me desculpe, não tem planejamento nenhum. Vamos fazer, vamos tirar o problema das nossas costas e pronto. E não é assim que se faz na administração. Tem que ter um planejamento, algo que o senhor fala e fala muito. Tem que ter esse planejamento. Espero que esse secretário que está aí agora comece a planejar mais. Agora esperar mais 60 dias para falar em relação da farmácia, mais 60 dias para falar em relação ao ar, e mais 60 dias. Chega, gente. Chega! Torço para que Vitor, o nome do secretário, vá bem, mas que ele comece a pensar um pouquinho diferente do que a administração atual está pensando. Porque não dá para entender. Na minha opinião, eu não entendo. Não vem a reclamação de agora, já faz 3 semanas nós estamos tentando falar da moção. Já faz 2 semanas que o prefeito falou que vai achar o lugar. Agora vai achar o lugar quando? Quando? Essa é a minha pergunta. Quando? Que volte rápido para a policlínica até achar uma solução. Se não quer que fique na policlínica, tudo bem, ótimo. Mas volta lá, porque lá pelo menos tem um mínimo de respeito com a população, que aonde está, eu não queria nem que meu bichinho de estimação fosse tratado da forma que aqueles munícipes estão sendo tratados. Obrigado, senhor presidente. Estevam Nogueira. Senhor presidente, eu votei não à moção, mas eu votei sim à população quando eu fui questionar o secretário, quando eu fui conversar com o executivo. Então, que fique bem claro que os votos negativos a essa moção não significa que a gente está contra a população, não. Que não enviesem a fala a fim de que venha nos prejudicar a nossa reputação por aí, não. Principalmente em rede social, porque tem gente que é louco jogar isso na rede social e fala assim, está aqui os vereadores que votaram não à população. Que fique bem claro, que fique bem claro. Agora, inclusive eu quero adiantar aqui melhorias, né, que nós poderíamos já estar solicitando, que é a questão da informatização dos prontuários. Porque as pessoas ficam esperando lá, né, um século
para a busca de um medicamento, e as pessoas, não dá para entender ainda, que não tem, é tudo no papel. É tudo no papel. Tudo lá vai buscar no arquivo, onde que está. Então vamos fazer uma moção aqui, inclusive se quiserem eu vou encabeçar isso daí, e eu vou passar para todo mundo assinar, para a gente pedir informatização. É inconcebível no tempo que nós estamos, pelo menos isso não tiver. É verdade? Tá certo, presidente. Muito obrigado. Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, vereador Esteve, pode fazer que eu voto a favor dessa moção. Porque o compromisso do Estado e do município é com a população. Se o Estado não está cumprindo o seu dever, nós devemos cobrar o Estado. Se o município não está cumprindo o seu dever, não, sobre o sistema. Sobre os farmacêuticos, nós temos que cobrar o Estado. Agora, se o Estado não cumpre o seu dever, nós devemos cumprir o dever. É assim, sempre está sendo assim. O Estado não faz, o município tem que fazer. Ou a população vai ser o detalhe, vai deixar eles lá fora, tomando sol, tomando chuva, ficar em pé. Não tem problema? Não tem problema, é voltar para trás e levar na policlínica do que estava. Bem acomodado, com água, com banheiro, com acessibilidade, com a farmácia local, tudo. Vamos perguntar para o Estado se o Estado pediu para sair da policlínica? Então, gente, e aqui nós só estamos discutindo, viu, vereadora Lubogo? Nós só estamos discutindo isso aqui há um mês. Há um mês a mudança de endereço. Completou um mês a mudança de endereço. Nós só estamos discutindo porque foi feita uma moção. Porque se não tivesse feito a moção, talvez nós estaríamos discutindo esse assunto. Talvez nós não estávamos afinco falando sobre o assunto. E aqui percebe que todos os vereadores é contra mesmo aquele local. E tem que ser contra mesmo. Agora, nós temos que fazer moção, nós temos que fazer requerimento, nós temos que fazer o que for possível para o prefeito, para o secretário. Agora tem um novo secretário, esse secretário carioca, agora pode vir secretário de fora aqui, não tem problema. Nós temos um novo secretário que vai resolver esse problema. E se não resolver, nós vamos cobrar dele. Porque ele veio aqui é para trabalhar e para resolver os problemas. Ou só para ficar... Nós queremos que resolva, doutor Rafael. E aqui nós cobramos, devemos cobrar, devemos fiscalizar, devemos apontar. E cada um sabe do seu voto. Votamos a favor da moção da vereadora Lu, e se a DRS implicar alguma coisa, nós fazemos uma comitiva aqui, criamos uma comissão e vamos lá na DRS, para ver qual que é o papel deles como município. Porque eles estão deixando a desejar faz tempo, não é de hoje. E é governo que já passou, é governador que já passou, e mudou o governador, e vai mudar o governador, e os compromissos que a nossa cidade cada vez está a desejar. E nós temos deputado também. Todo deputado que encabeça a discussão e vai lá na DRS também e cobre. Entendeu? E os futuros deputados que nós vamos ter aqui. Essa é a minha indicação. E parabéns, Lu, pela ousadia, por colocar o assunto em debate. Esse que é importante. Há um mês nós estamos discutindo esse assunto por causa dessa moção. Porque vários assuntos nós não discutimos porque não tem uma moção aqui. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, públicos presentes. Vereadora Lu Bogo, eu votei sim e vou votar quantas vezes for necessário. Sim. Queria endossar as palavras do Dr. Rafael, cumprimentá-lo pela sua... Faço de suas palavras as minhas palavras. E não vou ser repetitivo, já que fui na sessão anterior, só mesmo para parabenizá-la, né, e que está aí, né, os números não mentem. Então, eu acho que isso dá demonstração do anseio da população, da qual nós, reservadamente, nos compete resolver o problema. O senhor quer uma parte? Não, só queria... Muito obrigado, senhor presidente. Lu, parabéns mais uma vez, viu? Encerrada a pauta do dia, essa presidência informa os senhores vereadores que a próxima sessão está marcada para o dia
10 de julho, próxima terça-feira, às 4 horas da tarde. Caso o Brasil vença o jogo na sexta-feira, a sessão será realizada na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Não tem jeito de prever se vai ser na terça ou na quarta. Todos eu torço para que a gente volte na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Um abraço a todos e boa tarde.